Olá, muito bom dia. Bem-vindos a esta nossa devocional desta quarta-feira, 15 de julho de 2020. Nós estamos gravando rápidos vídeos falando sobre as doutrinas da graça e a sua incidência na vida prática, de maneira especial nesta semana sobre o culto divino ou a adoração. E nós chegamos então à doutrina da expiação limitada ou redenção particular. Os dois termos, embora pareçam unívocos, eles, se levados ao pé da letra, eles podem ter alguma interpretação bastante distante uma da outra. A primeira delas é que expiação limitada pode dar a entender que a limitação estava na suficiência e no alcance da expiação, ou seja, como se Cristo não fosse suficientemente capaz em seu sacrifício de efetivamente salvar todos os homens, ou salvar uma categoria de homens, ou não incluir todos os possíveis pecados da humanidade em seu sacrifício redentor. Já a redenção particular parece reduzir o termo a mais perto da sua precisão, ou seja, a morte de Cristo efetivamente realizou a salvação a um grupo muito particular, muito específico de toda a humanidade, que são os eleitos. Então não significa que há uma limitação nem no alcance, nem na intenção, pura e simplesmente, ou na força dessa intenção, mas o fato é que Cristo morre intencionalmente por um povo muito peculiar, um povo muito particular, homens e mulheres em quem Deus fixou exclusivamente o seu amor de maneira graciosa, de maneira favorável, de maneira libérrima, por assim dizer, e deixou que todos os outros homens seguissem a ordem natural e comum da sua existência desde a queda, ou seja, viverem vidas que satisfaçam a si mesmos e por isso mesmo deem um destino final à sua jornada, à sua existência, que não seja aquela que implique em Deus ter feito misericórdia, que levasse os homens, de tal maneira, pela ação da sua graça, a converterem-se dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e assim vivessem vidas agora harmonizadas à sua vontade. E como a redenção particular ou expiação limitada implica concretamente sobre o culto? Ora, a implicância se dá de que, embora seja um dever moral e criatural de que todas as criaturas glorifiquem a Deus, porque vivem para este propósito, tudo que há na criação, indistintamente, foi criado para a glória de Deus, porque Deus criou para demonstrar esta sua glória. Tudo que há na criação reflete a bondade, a maravilha que Deus é. Ao mesmo tempo, todas estas coisas foram feitas para Ele, por meio dEle, e dEle são todas as coisas. Bom, mas só os seres morais, os seres racionais, é que prestam um culto a Deus. Portanto, dentre a humanidade, todos os homens recebem a ordenança de reconhecerem a Deus, de adorá-lo, de glorificá-lo, de dar-lhe toda a majestade, soberania, honra, riqueza, poder e glória. Mas nem todos os homens o fazem. Aqueles que o fazem consciente, intencional e amorosamente são aqueles aos quais a expiação ou a redenção particular alcançou. Então, o culto tem a ver com um estilo de vida próprio, natural, inevitável daqueles que a graça redentora e salvífica de Cristo alcançou. Portanto, o culto efetivamente é recebido de maneira gozosa nos céus, ou Deus se faz inclinado e é propício à adoração daqueles que o sangue de Cristo marcou de maneira redentora. Portanto, é próprio daquele que
foi salvo é próprio, é do estilo de vida, é a marca, é uma característica, parece que está no DNA espiritual do que é salvo, o ajuntar-se para adorar. Por isso que o desigregismo, de certa maneira, levando em consideração todas as explicações humanas, psicológicas, sociológicas e filosóficas que possam justificar um certo tipo de desigregismo, o desigregismo ele é antinatural ao verdadeiro Filho de Deus. O desigregismo chega a ser, inclusive, uma espécie de heresia quando se diz respeito àqueles que verdadeiramente foram marcados por esse sangue redentor, porque agora faz parte da sua constituição, da sua natureza, é inerente à sua nova condição de vida, o fato de que deve ajuntar-se aos demais para prestar a Deus um culto que lhe é agradável. Claro, evidentemente, que nós conhecemos várias maneiras de culto, o culto pessoal, o culto doméstico, né, o familiar, mas o culto a qual nós estamos ordenados por prescrição divina é o fato de que Cristo, quando salvou-nos com a intenção de congregar-nos num só povo, que local historicamente se reunisse num lugar, num dia, sob certos conceitos, para oferecer a Deus, de maneira comunitária, aquele culto que a Deus pertence e que é próprio dos filhos de Deus, que é próprio daqueles que foram salvos. Então, a redenção particular ou a expiação limitada é também alguma coisa que caracteriza, que torna peculiar, que dá exclusividade ao povo de Deus, de que é o fato de que a adoração, de que o culto é parte constituinte, inerente da sua vida. O crente ou os crentes se reconhecem, se entendem, se definem pelo culto, se definem pela adoração, porque afinal de contas, o adorador se torna parecido moralmente, espiritualmente com o objeto da sua adoração. Quanto mais intensa, quanto mais verdadeira, quanto mais profunda, quanto mais regular a nossa atividade cultual, a nossa adoração, tanto mais aquela convivência vai exercendo as suas influências, aquela convivência na presença de Deus vai exercendo a sua influência benfazeja, bem-aventurada, beatífica sobre nós, que nós vamos aos poucos tomando as feições daquilo que cultuamos, como cultuamos e por que cultuamos. Portanto, a redenção particular ou a expiação limitada também nos separa dos demais homens para o propósito de agora viverem intencionalmente para a glória de Deus, inclusive publicizando esta intenção e esta glória por meio do culto, por meio da adoração, por meio do ajuntamento solene. E que Deus muito, muito te abençoe.